Amém, igreja? Amém. É muito bom estar aqui mais uma vez, né? Deus tem nos dado a oportunidade aí. Vamos lá. Vamos abrir a palavra em João 5. Do 2 ao 25, tá? O título dessa mensagem: Seja um transformador de vidas. Amém? Vamos lá? Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que esse fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do
do modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É um tanto longo o texto, mas vamos em frente. Fechem os olhos, vamos orar no pouco. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me dado mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui e trazer essa mensagem para o seu povo que aqui está, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço nesse momento que o Senhor venha, Pai, sobre a minha vida, sobre a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Abra o entendimento do seu povo, Pai, abra o coração do seu povo. Que essas palavras, Senhor, que logo mais sairão da minha boca, não venham de mim, mas venham de Ti, Senhor, porque esta obra não é minha, esta obra é Sua, Senhor. Eu sou apenas uma ferramenta nas Suas mãos, Senhor. Use-me da forma que o Senhor quiser, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que as palavras que sairão da minha boca tragam transformação na vida do seu povo. Em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado mais uma vez essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Muito bem. Vamos lá. Já há algum tempo eu venho pregando, eu venho profetizando. Deixa eu colocar aqui porque vai pôr a minha frente. Eu tenho falado bastante que o Senhor ele tem nos conduzido, Ele está conduzindo esta igreja, Ele está conduzindo a igreja dele para um novo patamar. Creio que muitos dos que aqui estão já me ouviram falar isso várias e várias vezes, tá? E o Senhor essa noite Ele vem nos convidar a sermos transformadores de vidas. O Senhor ele está nos convidando esta noite a nos tornarmos transformadores de vida. Ou seja, onde você estiver, você vai mudar o ambiente onde você está, você vai mudar a vida das pessoas onde estarão à sua volta, tá? Eu já disse aqui também, eu já preguei sobre isso, eu já falei sobre esse assunto aqui também, e mostrei na palavra, que o Senhor ele começa a usar o homem, ele começa a usar o ser humano, nos projetos dele aqui na terra, através da vida de Noé, antes do dilúvio, né? Naquele momento ali, o Senhor olha para Noé, e ele começa, naquele tempo, ele começa a usar o homem em seus projetos. E eu creio que o Senhor, ele tem um projeto muito grande para essa nação, e essa noite ele vem nos convidar. Ele vem nos convidar, é só para aqueles que querem, tá? Ele vem nos convidar a participar deste projeto que o Senhor tem para essa nação. E o Senhor vai transformar essa nação. Eu creio que haverá um avivamento, não em Jarinu, mas no Brasil, que nós nunca vimos antes. E o Senhor ele está convidando esta igreja. Ele está convidando esta igreja. Ele está nos convidando a participar do que vai acontecer no Brasil. Vai acontecer no Brasil e irá espalhar por várias partes do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Amém? Amém? Muito bem. Isto é só para quem quer. Então nós precisamos nos posicionar. A partir de agora, todos vocês, o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Não importa se você já está aqui há algum tempo conosco. Não importa se você está aqui pela primeira vez. Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui nos visitando pela primeira vez. Não importa, tá? O Senhor ele tem um projeto grandioso. Ele tem um projeto maravilhoso para a sua igreja. Quando eu falo a sua igreja, eu não estou falando da Espaço Cristão. Não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando para a igreja de Cristo na terra, onde nós fomos convocados para fazer parte dessa igreja. Amém? Amém. Muito bem. E o Senhor ele vai nos usar para transformar vidas. Transformar vidas. Onde nós estivermos, nós vamos mudar o ritmo de vida das pessoas. Eu não tenho dúvida disso.
eu tenho um vídeo, eu trouxe um vídeo aqui. Eu quero mostrar para vocês. Vamos ver se nós vamos conseguir. Né, Marcelo? Vamos ver se a gente consegue colocar esse vídeo aqui. Tá? Mas para que nós possamos participar desse projeto que o Senhor tem para a igreja dele, tá? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos buscar algum conhecimento e nós precisamos, a partir de agora, começar a entender como, segura só um pouquinho, como o ser humano funciona. Se eu vou lidar com vidas, eu preciso entender como o ser humano funciona. Porque uma vez que eu não entenda como o ser humano funciona, eu passo a julgá-lo, ao invés de ajudá-lo. Ok? O ser humano é um ser complexo. E nós precisamos entender, nós precisamos enxergar a forma que o ser humano funciona. Ok? E nós precisamos buscar isso, nós precisamos buscar esse conhecimento. A palavra é bem clara quando ela diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Muitas vezes nós nos limitamos essa palavra, esta frase, esse versículo apenas no conhecimento da palavra, mas não é. Quando esta palavra vem para nós, essa palavra está querendo dizer o quê? Que nós sofremos porque nós não temos conhecimento do quê? De várias coisas. A sua situação, aquela situação que tem pego você, aquela situação na qual você tem muitas vezes perdido noite de sono. Esta situação, você só está passando por ela porque lhe falta conhecimento. Amém? Vamos lá? Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Ô, Lude. Ó, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada, desenhando o nome. E a história se repete várias e várias vezes, né? Maria de Lourdes, Maria de José, Maria de Fátima, e aí vai, né? Por que eu trouxe esse vídeo? Porque muitas vezes esse vídeo é a nossa realidade, porque aquilo que nós vivemos, o ambiente onde nós vivemos lá no passado, tem uma influência muito grande na nossa vida hoje. Muitas coisas que você faz hoje, que você não sabe nem o porquê você faz, é porque você aprendeu lá atrás. E a história vai se repetindo. E a palavra de Deus é bem clara: conhecereis a verdade vos libertará. Nós só vamos ser libertos de muitas dessas coisas que nós temos passado hoje, de muitas coisas que nós temos vivido hoje, quando nós verdadeiramente conhecer a verdade, quando nós tivermos clareza daquilo que está acontecendo na nossa vida. Então nós precisamos buscar esse entendimento, né? Nós precisamos buscar esse entendimento. Hoje nós estamos em Cristo. Nós conhecemos a palavra hoje. E nós entendemos que aquilo que aconteceu no passado não importa como você viveu, aquilo que você ouviu, as coisas que de repente seu pai, sua mãe falou para você no passado, quando você era criança,
Não importa que de repente você foi abusado no passado, nada disso importa mais. O importante é daqui para frente, porque uma nova história pode ser escrita para a sua vida a partir de hoje. Nós não podemos mais permitir que a nossa vida fique andando em círculos. Nós não podemos mais permitir que aquilo que nós passamos passe para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Não. O Senhor, Ele vem para nos libertar de tudo isso. Mas para que verdadeiramente nós sejamos libertos, nós precisamos ter o conhecimento. Nós precisamos ter o conhecimento. Porque se você não buscar esse conhecimento, o conhecimento da palavra, o conhecimento de como você funciona, você já parou para pensar como você funciona? Parece uma pergunta assim, né? Mas você já parou para pensar? Você já parou para autoanalisar? Se analise. Como você reage em determinadas situações? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar como fica o seu humor quando você não consegue pagar as suas contas em dia? Já parou para pensar? Você já parou para pensar como é o seu comportamento quando você que tem filho, quando o seu filho, você chega cansado em casa, o seu filho fica em cima de você, ele quer falar com você, ele fica fazendo pergunta para você, como que você fica? Como que você reage em relação a essas coisas? Como que você reage com a sua esposa quando você chega estressado do trabalho? Como que você reage com ela? Como que você fala com ela? Mulheres, como que você age em relação ao seu marido? Como que você age? Você já parou para pensar nisso? Nós precisamos fazer uma autoanálise de como nós funcionamos. Eu preciso fazer essa autoanálise. Eu preciso entender como eu funciono. Eu preciso entender. Tem pessoas que precisam acordar cedo. Amanhã é domingo, mas tem pessoas que 7 horas da manhã ele já acordou. Ele funciona assim. Tem pessoas, se ele acordar antes das 9, ele fica mal-humorado o dia inteiro. Tem pessoas que ele só dorme depois das 10 horas, das 11 horas da noite. Tem pessoas que, se ele não dormir às 9, ele fica mal-humorado. Como você funciona? Como você funciona? Como seu esposo funciona? Como a sua esposa funciona? Como seus filhos funcionam? Nós precisamos entender. Esses são alguns dos rabiscos que nós precisamos buscar o conhecimento e entender para que verdadeiramente nós nos tornemos transformadores de vidas. Transformadores de vidas. Quando nós entendemos essas coisas, verdadeiramente a nossa vida começará a mudar. Nossa vida será transformada totalmente. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio pela misericórdia dele. Nós tivemos um testemunho aqui hoje maravilhoso de cura, onde havia ali uma sentença de morte, e hoje a nossa irmã está aqui para contar a história. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós temos vários testemunhos aqui no nosso meio, que nós já ouvimos, já tivemos a oportunidade de ouvir. Vários testemunhos. Mas a questão hoje é como você funciona. Como as pessoas funcionam. Como? Nós precisamos entender. A partir do momento em que nós entendemos esses detalhes, nós vamos ter a capacidade de transformar a vida das pessoas. Nós vamos ter mais paciência com as pessoas, nós vamos saber o que falar para as pessoas, porque nós vamos saber como agir com elas. Agora eu quero mostrar, eu trouxe algumas fotos da minha vida, de algumas coisas da minha vida. Eu vou expor aqui algumas coisas, tá? Que faz parte do processo. A vida não é fácil para ninguém. Este vídeo, né, que nós vimos ali agora, nós vimos, né, a vida ali da Maria José e depois Maria de Lourdes.
E agora eu quero trazer um pouquinho da minha vida, da minha história para vocês. Porque muitas vezes é fácil vir aqui falar, fala bonito, algumas pessoas até se emocionam, choram. E a minha vida, como que tá? Como que eu tenho agido em relação à minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? Qual a transformação que eu tenho buscado para a minha vida? É isso que eu quero trazer para vocês. Porque eu só falo aquilo que eu acredito. Se eu não acredito, eu não vou trazer para vocês. E eu só trago para vocês aquilo que eu tenho aplicado na minha vida e tem funcionado. Eu acredito que algumas das palavras que eu tenho trazido aqui na igreja, eu acredito que já deve ter mudado a vida de algumas pessoas aqui. Eu acredito que sim. Mas hoje eu quero trazer um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, que eu tenho passado. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão ver algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, que é real, é a realidade. E eu quero que vocês comecem a analisar na vida de vocês, cada um de vocês, tá? Como eu agiria naquela situação que você vai ver agora. Qual seria o seu comportamento diante daquela situação? Se coloca no meu lugar, tá bom? Eu quero que você se coloque no meu lugar, ok? Lembrando, tudo isso faz parte do processo, porque o Senhor, Ele está construindo uma igreja forte. Amém. O Senhor, Ele só escolhe os melhores, só os melhores. Você foi selecionado lá no momento em que você foi fecundado, lá na barriga da sua mãe. Você foi selecionado lá. O Senhor, Ele só escolhe os melhores, só os melhores. E você foi o melhor. Você foi o melhor. Vamos lá? Aí eu faço uma pergunta ali para vocês. O que você faz diante da dificuldade? Eu fui chamado para fazer um trabalho, e quando eu cheguei ali, eu me deparei com essa situação aí. Eu falei que eu faria o trabalho. Não é algo que eu tenho o costume de fazer, não é algo que faz parte do meu dia a dia, não. Mas quando eu cheguei lá, estava naquela situação. Aquilo que vocês estão vendo, eu já havia aparado o mato já. É isso aí. Eu tive até medo de entrar ali, a hora que eu me deparei com a situação. Mas qual foi a minha atitude em relação àquilo dali? Eu dei minha palavra, eu vou fazer. Eu vou até o fim e eu faço. Pode mudar. Pode mudar. Olha lá. Vai pensando, o que você faria numa situação dessa? Vai lá. Vamos lá? Esta é outra situação. Esse é um outro trabalho. A mesma coisa. Uma cliente de 7, 8 anos me chamou para fazer um trabalho. E eu falei, eu faço. Eu nem sabia o que era. Quando eu cheguei lá era isso daí. Não faz muito tempo isso. Não faz muito tempo. Cláudio, você faz? Eu faço. Fica tranquilo que eu faço. Cheguei lá e disse daí. E agora? O que fazer? Faz parte do processo. O Senhor está nos capacitando, está nos moldando. Você vai encarar o chamado ou você vai desistir no meio do caminho? É isso que o Senhor está falando nessa noite. Você aceita o chamado de se tornar um transformador de vidas ou você vai desistir no meio do caminho porque é difícil? Você aceita o chamado de se tornar um transformador de vidas ou você não vai porque você terá que pedir perdão no meio do caminho? E agora? Vai lá. Às vezes nós somos quase abatidos, eu coloquei ali, né? Porque a vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para ninguém. É assim. Mas aí eu pergunto para vocês. O meu foco estava naquela dificuldade, naquele trabalho duro, naquele trabalho sujo, indigno para muitos. Para muitos. Para mim não. Tranquilo. Ou o meu foco estava no alvo? O meu foco não está na dificuldade. Eu coloco o meu foco no alvo. Onde eu quero chegar? Naquilo que eu sei. Eu estou buscando, eu tenho algo lá na frente.
E tudo isso que eu tenho passado faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu cresci em um ambiente não muito diferente da Maria José, da Maria de Lourdes lá do filme. Eu cresci num ambiente não muito diferente daquele. Mas, através do trabalho que eu me propus a fazer, desde algum tempo atrás, Deus me deu a possibilidade de conhecer, de conviver, de conversar com pessoas de um mundo totalmente diferente. E eu aprendi, através daquele trabalho que para muitos é indigno, para muitos ele não aceitaria fazer, eu aprendi, através daquilo dali, conversando com as pessoas onde o Senhor hoje tem permitido que eu converse. Conversando com pessoas que em outros tempos seria impossível eu me aproximar daquelas pessoas. Eu tenho visto um mundo totalmente diferente. E eu tenho visto que é possível sim ser melhor. É possível. Pode mudar? E esse é o meu alvo. Esse é o meu alvo. Hoje eu tenho uma família. Outrora eu não tinha uma família. Hoje eu tenho uma família. Tirei uma foto ali do Robertinho. Foi a Jana que tirou aquela foto do Robertinho ali, brincando, sonhando. Eu tenho o meu foco hoje está nos nossos sonhos. Está nos nossos sonhos. O meu foco não está na dificuldade. Eu não olho para a dificuldade. Eu passo pela dificuldade, mas olhando para frente. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Para todos nós. O Senhor, Ele tem o melhor. Para mim e para você. Tá? Basta nós acreditarmos nisso. Vamos lá? E através dos meus sonhos, dos meus objetivos, eu não fico parado no tempo, eu não fico parado olhando para a dificuldade. Eu tenho ido buscar o conhecimento. Eu tenho ido buscar conhecimento. Eu tenho ido buscar, por quê? Porque a palavra, ela se cumpre na nossa vida. E nós só seremos libertos através do conhecimento. Conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento na nossa vida, em todas as áreas, para que verdadeiramente a nossa vida seja transformada. E nós possamos transformar a vida de outras pessoas. Esse dia foi uma palestra que teve em Jundiaí, mas eu tenho várias outras. Tem palestra que foi feita em São Paulo, e é que eu não consegui passar, vai ficar muito extenso, tá? Mas várias palestras, vários lugares que eu e a Jana nós temos ido, buscar o conhecimento, nós temos conversado com outras pessoas, nós temos buscado outros ambientes. Para quê? Para quê? Porque o ser humano é assim, ele precisa entender que ele é capaz, ele precisa entender, ele precisa enxergar que é possível. Aí eu pergunto para vocês, naquele vídeo, para aquela menina, aquela jovem, ela acreditava que podia ser? Que ela era capaz? No início sim, mas devido ao ambiente, devido a tudo que ela ouviu, chegou um momento da vida dela que ela nem acreditava mais. Quantos de nós nem acreditamos mais que é possível viver de uma forma diferente? Quantos desses que estão aqui no nosso meio não acreditam que é possível ter um trabalho melhor? Quantos de vocês não acreditam que você será feliz no seu casamento? Quantos de vocês? Quantos? Devido à situação, devido ao tempo em que você está se submetendo a determinadas situações. Mas por que tudo isso? Porque nos falta o conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento. O Senhor, esta noite, Ele está nos conduzindo a ser transformadores de vida. E para que isso aconteça, nós precisamos, inicialmente, transformar a nossa vida. Em primeiro lugar, transforme a sua vida, a partir de hoje. Dia e noite, busque a transformação da sua vida. Busque a transformação da sua vida. Seja feliz. Nós precisamos ser felizes. Ser feliz com o nosso cônjuge, ser feliz com os nossos filhos, ser feliz no nosso trabalho. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar isso. Riqueza não é ter dinheiro, tá? Riqueza não é ter dinheiro. Riqueza é ter aquilo que faz a diferença para você. Isso é riqueza. E nós precisamos buscar. O Senhor, Ele quer isso de nós. E a partir deste momento,
nós nos tornaremos mais fortes. Eu mostrei um pouquinho da minha vida, mas eu quero que você, porque cada um de nós passamos por um processo, porque cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado. Cláudio, mas você se submete a fazer determinado tipo de trabalho porque você não estudou? Não, eu estudei. Eu estudei, mas eu aceitei fazer algumas coisas. Eu aceitei. Me arrependo? Não, não me arrependo. Por quê? Porque faz parte do processo. Fez parte do processo. Depois de um trabalho daquele, de repente o pastor fala assim para mim: Cláudio, no sábado você vai ministrar a palavra. Você acha que eu vou falar? Eu não vou, eu estou com medo. Tá bom que eu estou com medo. Depois que eu faço um trabalho daquele, eu vou ter medo de subir aqui, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou conseguindo ser claro naquilo que eu quero dizer para vocês? Vocês estão entendendo? A dificuldade que nós passamos faz parte do processo. O Senhor, Ele está nos preparando para algo maior que Ele quer entregar nas nossas mãos. Eu creio que tem várias pessoas aqui no nosso meio que não é do estado de São Paulo. Eu creio que tem várias pessoas que vieram de outros estados, Bahia, Paraná, vieram lá do Nordeste. Eu creio que tem várias pessoas, né? Por que você está aqui? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar o que o Senhor quer de você? E o Senhor, Ele está nos preparando. Nós estamos nesse processo de crescimento. Mas a hora já está chegando. Já está chegando. Onde o Senhor, Ele vai começar a nos usar para mudar a vida das pessoas. E o Senhor, Ele está convidando cada um de nós. Cada um. Sem exceção. Basta você aceitar e acreditar. E o Senhor, Ele vai nos usar. Amém? Amém. Muito bem. A palavra onde nós lemos, né? O título base aqui, né? Onde nós lemos aqui, a base da nossa ministração hoje. A partir do capítulo 5, versículo 18, se eu não me engano, deixa eu só confirmar. Isso mesmo. Não precisem abrir, tá? Pode deixar comigo aqui. Só está voando tudo aqui. Mas pode deixar. Tá muito calor, né? Não dá, não tem condições. Deixa eu só localizar aqui. Muito bem. A palavra está dizendo o seguinte. Um pouco antes aqui a partir do verso 5. A palavra diz que havia um homem, nós estamos usando o próprio Jesus aqui como base da nossa ministração. Jesus, o maior transformador de vidas que nós já vimos, tá? E nós, por muitas vezes, nós falamos que nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, porque cristão significa pequenos cristos. E se verdadeiramente nós somos pequenos cristos, nós faremos o que Ele fez e até mais. Ele mesmo disse isso na palavra dele, que nós temos condições de fazer até mais do que Ele fez. E a palavra aqui está dizendo que Jesus, Ele chega ali naquele lugar, próximo ao tanque de Betesda, e havia um homem enfermo ali naquele lugar, havia 38 anos. 38 anos, ele estava ali naquela situação. E Jesus pergunta assim para ele: quer ser curado? O que você diria? Quer mudar a sua vida? O que você diria? Pensa bem. Aquele homem não disse sim de imediato. Aquele homem disse o seguinte: Senhor, eu não tenho ninguém que possa me colocar na água quando a água é agitada. Aquele homem não andava, ele se rastejava. Essa foi a resposta dele: eu não tenho ninguém. Quando eu vou tentar entrar na água, vem outro e entra na minha frente. Faz quanto tempo que nós estamos enfermos? Faz quanto tempo que você tem passado por essa situação? Faz quanto tempo que a sua vida não muda? Eu quero que você analise a sua vida.
Eu quero trazer para nós, do nosso dia a dia. Faz quanto tempo? Esse homem havia 38 anos, fazia 38 anos que ele estava lá. 38 anos. Jesus olha para ele, vendo a situação dele, e fala para ele assim: levanta, pega a sua cama e anda. O homem levantou, pegou a cama e andou. Foi isso que aconteceu. Jesus está falando para nós hoje aqui, independente da sua dificuldade, independente do seu problema, pega a sua cama, deixa o seu problema de lado e anda. Comece a andar, comece a fazer diferente, comece a pensar diferente. Muda o ambiente onde você vive, muda a sua casa, muda a cor da sua casa, faça alguma coisa. Trate a sua esposa diferente, trate o seu marido diferente, trate os seus filhos diferente, cuida dos seus negócios de uma forma diferente. É isso que o Senhor está falando aqui essa noite. É isso que Ele está falando. Você quer verdadeiramente mudar a sua vida hoje? É isso que você precisa fazer. Comece a conversar com pessoas que tenham mais conhecimento do que você sobre a dificuldade que você tem passado. Fale com pessoas que tenham conhecimento. Fale com essas pessoas. Aprenda com ele. Nós precisamos aprender uns com os outros. Eu tenho certeza que quando o Márcio chegou aqui para o louvor, eu tenho certeza que o Márcio deve ter pedido alguma dica, alguma ajuda, de repente para o Milton, para o Capa, que não está aqui. Cadê o Capa? Não sei onde ele está. Provavelmente deve ter pedido. Eu tenho certeza que a Cássia, quando foi chamada para o grupo de louvor, ela deve ter ficado meia nervosa na época, mas ela foi buscar ajuda, ela foi se aproximar de quem sabia, de quem entendia. Eu tenho certeza disso. A Natália é a mesma coisa. Eu tenho certeza disso. E assim por diante. O Marcelo está ali hoje no slide. Eu tenho certeza que hoje, quando ele chegou aqui, ele foi pedir informação para quem estava ali. De repente o Anderson, de repente o Caba, que estava ali a hora que eu cheguei. Eu tenho certeza que ele foi pedir. Então nós precisamos ser humildes o bastante para buscar ajuda, buscar informação, buscar o conhecimento naquele que sabe. Se o meu problema é familiar, se o meu problema é com a minha esposa, no relacionamento, eu preciso buscar ajuda naquele que não tem problema no relacionamento. Eu preciso. Se o meu problema é financeiro, eu preciso buscar ajuda naquele que não passa por dificuldade financeira. Isto é igreja. Isto é igreja. Se eu perguntar aqui, quem tem problema financeiro, eu tenho certeza que muitos vão levantar a mão. Se eu perguntar aqui, quem não tem problema financeiro, eu tenho certeza que muitos levantarão a mão. O que nós estamos esperando para um ajudar o outro? Nós já estamos prontos e não sabemos. Estou sendo claro? Nós estamos prontos, mas nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque nós somos enganados. Nós vivemos em um sistema onde nós somos enganados. Nós somos enganados. Nós achamos que nós não podemos, nós achamos que nós não vamos conseguir, nós achamos que nós não somos dignos, nós achamos que todo mundo pode, menos eu. Olha que coisa. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós estamos prontos. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Isto é a igreja. Eu sou capacitado em uma parte, mas você em outra. E você pode me ajudar naquilo que eu não sou capacitado. E eu vou ajudar você naquilo que eu sou capacitado. E nós vamos crescer juntos, nós vamos caminhar juntos. Isto se chama igreja. Isso se chama igreja. Mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer, entender como o ser humano funciona. Nós precisamos entender. Porque do contrário, nós vamos ficar olhando, julgando, apontando uns aos outros. E é isto que Satanás quer. Porque nós vamos ficar apontando, julgando e vamos ficar andando em círculo sem nada acontecer. Nós não vamos conseguir sair do lugar. Não vamos conseguir sair do lugar. Nós precisamos andar juntos, falar a mesma língua no único sentido. Defeito todo mundo tem. Todo mundo tem. E nós precisamos seguir em frente. E a partir daquele momento em que aquele homem pega o seu leito e sai andando, e a palavra é bem clara em dizer que aquele dia era um dia de
sábado. Que dia é hoje? Sábado. Coincidência. Dia de sábado. Os judeus, os mestres da lei naquela época, os conhecedores da palavra naquela época, ficaram indignados com aquilo. Porque aquele homem não podia carregar o leito, não podia carregar a cama dele, porque aquele dia era um dia de sábado. Aqueles homens estavam mais preocupados com a tradição do passado, do que com a transformação que Jesus, que Deus fez na vida daquele homem. Nós precisamos entender que a partir do momento em que a nossa vida começar a mudar, pessoas se levantarão, pessoas próximas de nós, pessoas muitas vezes da nossa própria casa se levantarão contra. Por quê? Porque eles estão mais preocupados que você tem que guardar a sexta-feira santa. Olha isso. Pessoas estarão mais preocupadas que você não pode trabalhar no domingo. Olha isso. Pessoas estão preocupadas com a tradição, não com a transformação da sua vida. E por um momento nós ficaremos sozinhos, nós andaremos sozinhos, nós nos sentiremos sozinhos. Mas o Senhor é conosco. E logo mais os resultados começam a aparecer. Os resultados começam a aparecer na nossa vida, pessoas vão virar a cara para você, mas o Senhor vai colocar pessoas novas no seu caminho, pessoas que o ajudarão a seguir em frente, a serem maiores, pessoas que o ajudarão a ter o conhecimento daquilo que você não sabe. Esse é o nosso Deus, Ele faz isso conosco. Por um momento nós nos sentimos sozinhos, abandonados, muitas vezes até depressivos. Mas em breve, logo mais, o Senhor passa a colocar uma nova família no nosso meio, pessoas que muitas vezes é mais do que irmão. É isso que acontece. Esse é o nosso Deus. Ele transforma a nossa vida. Ele pega aquilo que não é para mostrar aquilo que é. E Ele acaba confundindo as pessoas, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo na nossa vida. Não entendem o que está acontecendo na nossa vida. Eu sempre falo isso também. Nós precisamos andar na contramão do mundo. Ande na contramão da vida. Moleza você não vai encontrar. Esquece isso. Independente da sua profissão, independente daquilo que você faz, você não vai encontrar moleza na vida. Não vai. Porque nós temos que trabalhar. Se você realmente quiser viver, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que fazer algo da sua vida, vai ter que se preparar, tá? Para você viver. Isso não tem o que fazer, isso daí não tem para onde correr, ok? Tá? Então nós precisamos pagar o preço. Em tudo que você for fazer, você precisa pagar o preço. Seja de um jeito ou de outro, você precisa pagar o preço. Ah, mas fulano de tal, ele tem um trabalho leve, ele não fica no sol, ele fica no ar-condicionado o dia todo. Muito bem, pergunta para ele por quanto tempo ele estudou para conseguir aquele trabalho. Pergunta para ele o preço que ele paga para continuar naquele trabalho. Pergunta para ele a responsabilidade que ele tem em relação àquele trabalho. Pergunta para ele se é fácil. Não existe moleza. Então nós precisamos entender essas coisas. Esses são os detalhes da nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos os milagres de Deus, mas nós não queremos pagar o preço para que eles aconteçam na nossa vida. Esse é o sentido da coisa. Mas a partir do momento que você encarar e aceitar a realidade, nós vamos verdadeiramente ser transformados. E o Senhor ele começará a nos usar. Ele vai nos usar para transformar as outras vidas. E uma vez, eu costumo dizer o seguinte, que uma vez que você busca esse conhecimento, você busca o conhecimento espiritual, você busca o conhecimento de várias coisas, que você busca o entendimento, que você busca mudar o ambiente em que você vive, você passa a se expandir. E uma vez que você expande, você nunca mais é o mesmo. Nunca mais você volta a ser o mesmo. Eu falei sobre isso na célula na segunda-feira. Uma vez que você expande, você nunca mais volta a ser o mesmo. Eu já disse aqui que faz aproximadamente uns 10 anos que eu estou desempregado. Já falei?
Já falei sobre isso? Não? Muito bem. Faz uns 10 anos que eu estou desempregado. E pergunta se eu busco emprego. Pergunta para mim se eu mando currículo. Sabe por quê? Porque eu expandi. E uma vez que você expande, você nunca mais volta a ser o mesmo. Cláudio, eu não estou entendendo o que você está falando. No momento em que você passar pelas coisas que eu passei, claro, na sua vida, no sentido da sua vida, tá? Você não precisa passar por tudo aquilo ali, não. Você vai entender o que eu estou falando. Você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Tá? E o Senhor, Ele apenas está treinando algumas habilidades em você. Algumas habilidades. Agora eu quero pedir para o Antônio PC, ele vai distribuir algumas bexigas para vocês, e vocês vão entender um pouco mais do que é expandir. A partir do momento que você expande, você nunca mais será o mesmo. Pegue uma bexiga, o Antônio vai distribuir uma bexiga para cada um, o PC também aqui. Acredito que tem para todo mundo, tá? Eu quero que você dê uma olhada nessa bexiga, dá uma olhada no tamanho da bexiga, e essa bexiga representa você hoje. Representa você. Nós já estamos finalizando, ok? Aí aqui, ó, eles também, eles querem bexiga também. Espera um pouquinho aí. Não vai encher ainda não. Espera um pouco aí. Vamos lá. Terminando já aí? Vamos lá, gente, rapidinho. Vamos lá, quem já está com a bexiga na mão, peguem a bexiga, dá uma olhada na bexiga. Dá uma olhada no tamanho, vai lá. Tá olhando? Deu uma boa olhada aí na bexiga? Esse é você. Esse é você. Esse é você. Esta bexiga representa você hoje. Tá? Vamos lá. Falta ainda algumas pessoas atrás, está terminando já, está finalizando, tá? Muito bem. Todos pegaram a bexiga? Muito bem. Então vamos lá. Então agora, a partir de agora, pega essa bexiga que representa você. Isso é pessoal, tá? Isso é pessoal. Então, agora eu quero que você encha essa bexiga. Vamos encher essa bexiga o máximo que você puder, sem estourar a bexiga, pelo amor de Deus. Não estoura, tá? Mas enche essa bexiga. Vai lá. Não amarrem, tá? Só enche a bexiga o máximo que vocês puderem, sem estourar a bexiga, tá? E não amarrem. Segura ela cheia, segura cheia. Segura cheia. Muito bem. Acredito que a maioria aí já encheu a bexiga. Isso aí. Muito bem. Olha lá. Esse morreu, esse já morreu. É mais um. Agora é o seguinte, ó. Agora é o seguinte.
está dentro da bexiga significa a quantidade de conhecimento que você colocou dentro de você, a forma que você expandiu, tá? E agora, nesse momento, eu quero que você solte o ar da bexiga e observe a bexiga. Observe a bexiga. Solta o ar. Solta aí. Muito bem. Muito bem. E agora eu quero que você dê uma olhada para a sua bexiga. Dá uma olhada para ela. Cada um de vocês. Dá uma olhada. Murcharam a bexiga? Voltou ao que era antes? Nunca mais você será o mesmo. Assim é a nossa vida, assim é a minha vida, assim funciona o ser humano. Uma vez que você se enche de conhecimento, uma vez que você muda o ambiente onde você vive, uma vez que você muda, transforma, você se aproxima de pessoas totalmente diferentes da sua realidade. Você realmente quer mudar a sua vida? Comece a conversar com pessoas totalmente fora da sua realidade. Comece a conversar com pessoas que falem de coisas que você nunca sonhou em falar antes. Pare de assistir novela, pare de assistir jornal, pare de assistir aqueles jornais que só falam de coisas ruins. Para com isso, para com isso. Comece a buscar conhecimento, comece a ouvir coisas que encham você, comece a buscar coisas que tragam crescimento para você. E é isso que vai acontecer com você. Você passa a expandir. E por mais que de repente você perca um tanto de conhecimento, que você murche, você nunca mais será o mesmo. É isso que eu quero mostrar para vocês, na realidade. E isso é para todos nós. Para todos nós. E a partir de hoje, nunca mais volte a ser o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Busque um crescimento. Busque um crescimento. Converse com pessoas que você olhe e fale: ele já está à frente de mim. Vá até ele e converse com ele. Você tem algo para aprender com ele. Busque. Isto é igreja. Isto é igreja. Eu estou aqui. Eu tenho certeza que o Fabiano também está ali à disposição. Eu tenho certeza que a Luciana e o Thiago estão ali à disposição. Eu acredito que todos nós estamos à disposição para ensinar e para aprender. E se nós fizermos isso, 2019 ninguém segura essa igreja. Amém? Amém. Vamos orar.